Constelação dos orixás Oxum. Esta daqui é a constelação de Oxum. Fica neste vídeo porque eu quero explicar para você como esta constelação funciona, mas principalmente como o orixá Oxum pode ajudar você na sua vida. Então, nesta aula, neste vídeo aqui, que é uma aula de introdução sobre a constelação de Oxum, sobre a psicologia dos orixás de Oxum, então ela serve para você, para as coisas da sua vida, para os problemas da sua vida. É uma oportunidade de você conhecer o orixá muito mais do que o que você conhece. É uma oportunidade de você perceber que, de repente, aquilo que você conhece é muito pequeno perto do que eu vou te apresentar hoje. E isso impede você de vibrar este orixá na potência dele, na força dele, tá? Então, muitas informações que você vai extrair nesta aula aqui, nesta apresentação, é sobre isso. Então, é uma aula que serve para você que tem problemas pessoais, para você que tem problemas de relacionamentos, para você que tem problemas na relação com o corpo, você que tem problemas com a harmonia do princípio feminino. Serve para você que está buscando, né? Para você que está fazendo movimentos, você que está querendo melhorar a sua vida, em todas as áreas da vida. E de repente aquilo que você sabe de orixás são características, tem muito mais a ver com a experiência dos outros, é um orixá fora de você. E não é assim que na psicologia dos orixás a gente compreende. A gente compreende como a expressão Oxum, como você pode expressar a sua Oxum. Não estamos falando de algo fora de você, estamos falando dos seus pensamentos, estamos falando da sua fala, do seu comportamento, da sua atitude, daquilo que você informa vibracionalmente nesta existência. Então nós vamos contemplar e celebrar este orixá a partir deste lugar, com o objetivo de você ancorar este orixá. E quando falo em orixá, as pessoas já associam a religião. E não é, né? Os orixás são conhecimentos ancestrais milenares que chegaram para nós por meio das tradições, mas neste momento nós estamos contemplando ele de um outro lugar. Trata-se de um trabalho minucioso realizado nos últimos 15 anos por mim. Aproveito para me apresentar, eu sou o professor Márcio Ferrari, idealizador, criador da constelação dos orixás, estudioso profundo dessa sabedoria, terapeuta profissional desde 2011, mas trabalho com terapias e espiritualidade desde 2007. E você vai também conhecer um pouco mais de mim durante esse encontro, porque muito daquilo que eu vou trazer para você, eu vou falar dos momentos que a Oxum me trouxe de volta. Sempre que eu me perco na vida, ela me traz, ela me puxa para que eu possa reorganizar tudo aquilo que eu fiz e que me fez me perder, que me fez sair do fluxo. Então você vai entrar em contato com o que nós temos para falar de Oxum, vai já agregar conhecimentos para a sua vida neste momento, em várias áreas da vida. Eu vou falar de muitas coisas que tem a ver com questões que você está passando. Então isso para o teu uso pessoal, isso para ajudar você hoje, agora, com a sua vida, tá? Mas também você vai entender que é possível você se tornar uma terapeuta de constelação dos orixás. Para que eu vou me tornar uma terapeuta de constelação dos orixás? Então, serve para as pessoas que, por exemplo, já são terapeutas holísticas, né? Então você já trabalha com alguma coisa, com alguma ferramenta terapêutica, e você vai mergulhar na constelação de Oxum, nesta ferramenta, e ela vai somar naquilo que você já faz. Então, nós temos aí mais de 400 alunas, e por elas eu vejo que tem
alunas que já são da constelação sistêmica, muitas delas pegaram as constelações dos orixás e estão agregando valor, trazendo mais profundidade, trazendo mais amplitude, trazendo uma abordagem da filosofia africana enquanto mentalidade e auxiliando aí centenas de pessoas com seus atendimentos. Temos tarólogas. Às vezes taróloga não consegue cobrar bem pelo atendimento, até pelo mercado que se organiza, né? E a taróloga, como terapeuta, ela consegue trazer mais estrutura, mais processo terapêutico, mais direcionamento de um processo de cura espiritual, e isso permite ganhar mais pela consulta e pela recorrência. A coisa mais difícil que tem para um terapeuta é construir uma agenda de estabilidade, uma agenda recorrente. O nosso trabalho energético espiritual demanda bastante energia de nós. E essa energia de você ficar nas redes captando clientes para trazer para o seu consultório, lá se foi toda a sua energia. Então você, terapeuta, para ter uma estabilidade de agenda, você precisa ter trabalhos que sejam recorrentes. Isso quer dizer que você vai atender as mesmas pessoas, mas com mais profundidade e aí com mais estrutura. Então você vai poder oferecer processos terapêuticos mês a mês, e você aprende isso nos estudos de constelação dos orixás, nos estudos de psicologia dos orixás. Se você considerar apenas a constelação de Oxum, por baixo você consegue atender uma mesma pessoa 1 ano ou 2 anos inteiro. Você pensa que é fácil fazer as pazes com a sua Oxum? Você vai ter que fazer enfrentamentos profundos. E aí precisa de ter método, precisa de ter direcionamento. E tudo isso você tem neste curso aqui. E aí no site você vai poder conferir todas as informações referentes ao curso, tá bom? Agora eu quero dar um recadinho aqui muito rápido para quem já é terapeuta de constelação dos orixás, seja quem é da comunidade Constelação dos Orixás, que já está com a gente há mais tempo. Esse momento da constelação de Oxum, ele é muito especial, porque no início da constelação, como nós passamos todas, foi tudo muito rápido, foi tudo muito acelerado, e eu não entreguei como eu gostaria, e por esse motivo eu quero compartilhar com você a minha alegria, a minha felicidade. Todo mundo que já todas as que são minhas alunas sabem que eu sou apaixonado pela constelação de Oxum. Então, para mim é um momento de muita alegria poder trabalhar em cima deste conteúdo, formar você como terapeuta de constelação de Oxum, com capacidade aí de sustentar processos terapêuticos, energéticos e espirituais, e auxiliar milhares de pessoas com o seu trabalho. Então eu quero compartilhar essa alegria, porque finalmente, nesse 3º ano da constelação dos orixás, eu vou poder entregar como eu gosto de trabalhar, com profundidade, com estrutura, de uma forma minuciosa, precisa. E nos 2 primeiros anos nós tivemos que passar muito rápido. Temos lá quase 20 horas de curso de Oxum, mas não era tão específico, tão cirúrgico, tão pontual. Então eu quero primeiro agradecer a sua confiança por estar comigo todo esse tempo. Você que é pioneiro tem a vantagem de ser pioneiro, mas tem a desvantagem de às vezes receber tudo muito rápido. Agora é o momento de você, bora lá, vamos nos transformar em terapeuta de constelação dos orixás Oxum. E para mim é uma honra participar deste momento da sua vida.
O outro ponto é para alunas recém-chegadas. Gente, eu falo sempre alunas porque 98% são alunas, são mulheres. É para elas que eu falo, mas todos os meninos são muito bem-vindos. Nós temos dezenas deles aí, não sei se tem uns 50 entre essas 400 e tantas alunas, mas são muito bem-vindos, são pessoas muito queridas, muito especiais, mas eu falo com as mulheres, porque elas que realmente são aquelas que se interessam por autoconhecimento profundo, por prática de espiritualidade. O que seria de nós se não fosse as mulheres? Mulheres essas que eu tive a oportunidade de atender aí mais de 2.000 mulheres ao longo do meu trabalho. Mal sabia eu que com essa cara aqui de pedreiro iria me transformar num terapeuta do princípio feminino. Difícil para algumas mulheres entenderem, porque muitas vezes tem aquela associação de achar que um ginecologista não pode ser homem, uma mulher não pode ser urologista, e um terapeuta holístico, ele não pode ser um terapeuta do princípio feminino? Tenho muitas novidades para te falar, porque a minha perspectiva é a partir de uma energia masculina também e de uma energia feminina, porque os princípios feminino e masculino, e você vai estudar na camada 4 da constelação e 5 da constelação, justamente os princípios. Princípio masculino, princípio feminino, na profundidade de Oxum. Todas as pessoas precisam equilibrar estes princípios para que a criança interior possa vibrar na força vibracional do fluxo divino. Então, calma lá. Então você tem bastante informações para extrair daqui, para aprender e para atender as pessoas. Você precisa ajudar as pessoas a equilibrar os seus princípios, se você é ou não terapeuta, tá bom? Mas o recadinho que eu quero dar é para quem chegou recentemente em 2025 e começou a estudar pela constelação universal, que é a constelação de todos os orixás. Qual é o recadinho que eu quero dar? E tem até uma brincadeira, né? Que eu falo que eu não gosto da constelação universal, mas eu explico por quê. Não é que eu não gosto. Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Ela é muito importante, o feedback das alunas. Nossa, eu adoro a Universal, eu começo os meus atendimentos pela Universal, enfim, nossa, todo mundo, Daniel Sossi, que é meu irmão aí, fala, eu amo a Universal. Por que todo mundo gosta da Universal e o professor Márcio não gosta? Gente, eu gosto da Universal, tá? Mas entenda o meu lado, eu gosto de trabalhar de uma forma mais profissional, mais profunda, mais específica, mais cirúrgica. Então, para mim, ficar num lugar muito abrangente, eu sei da importância, eu atendo com a Universal, os resultados são maravilhosos, mas eu gosto de ser mais cirúrgico, eu gosto de ser mais específico, eu gosto de trabalhar na ferida com mais especificidade. E é assim que é cada orixá. Então, o que Oxum trabalha, ela consegue abranger, ela consegue aprofundar, ela consegue estruturar de uma forma muito mais específica do que a Iemanjá, a constelação de Iemanjá, ou do que a constelação de Ogum, ou do que a constelação de Xangô. Então, quando tivermos todas as 16 constelações prontas, na verdade dá umas 20, é bem provável que a Universal ela fique um pouco mais de lado. Então, para os próximos anos, nesse processo de estruturação da constelação dos orixás, a Universal ela é maravilhosa, porque ela abrange todos os orixás. Mas daqui a alguns anos, à medida que você tiver mais constelações, não vai fazer muito sentido. Então, é uma visão mais ampla que eu trago. Porém, em 2025, em janeiro, e fevereiro e março, eu tive a oportunidade de aprofundar a constelação universal, entregar aulas de ancoragem que receberam muitos agradecimentos. As pessoas conseguiram ancorar mais cada orixá. Então, temos aí novas 100 alunas que chegaram aí na constelação universal. E o recado que eu quero dar para você é: a constelação de Oxum, ela tem características muito diferentes na estrutura,
na maneira como você constela, na profundidade que você alcança. Então ali você vai sentir a Oxum ancorada mesmo em você. Todas as 272 casas, todas as 7 camadas da constelação, todos os 1080 pontos de consciências que tem nessa constelação. Gente, para quem não sabe, essa constelação ela tem um livro de protocolos que você recebe para você poder constelar as pessoas, tá? Para você usar essa ferramenta. Então toda ela é de Oxum, enquanto que na constelação universal, a Oxum é essa parte aqui, ó. Ela é um 16avos, né? Então você pega isso aqui, divide em 16, ela é uma parte de 16, né? Que faz contraforça com o Oxumaré. Então, o que você recebeu de Oxum é isso aqui na constelação universal. E aqui você tem todas as casas são de Oxum, porém elas são cruzadas com os outros 15 orixás. Então, se você não conhece, se você já conhece, só para relembrar, quem são os 16 orixás, quem são as 16 forças vibracionais, os 16 princípios vibracionais que estruturam essa constelação. Vamos lá? Bom, primeiro quero te apresentar esse material aqui. Você recebe ele digital, é um arquivo digital, onde você manda imprimir em folha A4, que são 2 folhas de sulfite, né? Então aqui você tem 2 folhas de sulfite, tá? Você manda imprimir, você manda plastificar para ficar protegido, para durar mais. Isso você faz na gráfica. E você recebe aqui na etiquetinha, né, o seu nome personalizado, o seu número de habilitação para terapeuta de constelação dos orixás, que é a autorização para você utilizar essa ferramenta exclusiva. É uma marca registrada, né, um trabalho construído por mim, registrado por mim, pela empresa. Então você recebe autorização para trabalhar com isso, para ter acesso a esse material. Não é um material que é oferecido para qualquer pessoa, ele é específico para terapeutas, né? Há um poder por detrás disso, um conhecimento muito poderoso, né? Então você recebe esse material com o seu nome e com a sua habilitação, tá bom? Isso você recebe dentro dos primeiros 15 dias a partir da data que você adquire o curso. Então, entre 8 e 15 dias você recebe gratuitamente, já está incluso na compra, tá bom? Então isso você recebe no seu e-mail, arquivo digital, e você manda imprimir. O papel é papel colchê. A gente explica com detalhes como que você imprime. O papel colchê é aquele papel de revista, então ele fica com uma cor mais bonita, uma cor mais brilhante, mais viva, né? As cores ficam melhores do que uma impressão colorida, tá? E se você olhar, se aproximar, você vai ver que tem numerinhos, né? Tem numerinhos na constelação. Esses numerinhos são os protocolos. Então, conforme você vai sorteando as casinhas no processo de constelação, esses numerinhos te remetem, te levam até o livro de protocolos, onde tem as informações com os pontos de consciências, com a carta, e a partir daquela casa psíquica, a terapeuta de constelação dos orixás orienta a atendida no processo de constelação da alma, que é o que ela está passando aqui, tá bom? Então, essa é uma grande diferença para você que já teve contato com a constelação universal, para você entender a diferença. E vamos lá, vamos dar continuidade, tá bem? E você que já é, então, terapeuta de outras áreas, holística, trabalha com barra de axis, com reiki, com radiestesia, como eu já disse, constelação sistêmica familiar, sistêmica, você que trabalha com qualquer outro tipo de técnica terapêutica, apometria, captação psíquica, por que não trazer para o seu trabalho uma abordagem exclusiva, terapeuticamente falando, da
filosofia africana, da psicologia africana, da psicologia dos orixás. Compreender a alma com mais estrutura e propor para os seus atendidos mais valor, tá? E em especial quero falar agora com as dirigentes espirituais, com as famosas mães de santo e papais de santo, né? Os babas orixás. Temos algumas dezenas de pessoas que são alunas da constelação dos orixás e eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. E uma fala comum delas é a seguinte: eu quero melhor ajudar os meus filhos de fé, porque eles trazem as carências deles, as questões, os problemas deles, e muitas vezes me falta base, me falta estrutura para abordar certos assuntos. E os assuntos assim de terreiro são assuntos bem difíceis e complicados, né? São coisas que estão ali na base da sociedade e infelizmente no Brasil a maior parte das pessoas não tem acesso a uma terapia, um terapeuta, um psicólogo. Maravilhosos psicólogos e psicólogas, e nós temos aqui no curso dezenas de psicólogos, mais de 30 psicólogas e psicólogos que fazem parte, que estudam. No Brasil, o Brasil é um país holístico, né? Um país que a pessoa ela vai na igreja evangélica, depois ela vai na católica fazer não sei o que, depois ela vai no espiritismo receber uma carta psicografada, ela vai no terreiro fazer um descarrego e depois ela também faz qualquer outra coisa nessa área de espiritualidade, vai no budismo meditar. O Brasil é um país holístico neste sentido e temos também psicólogos com a cabeça aberta que buscam estudar o ser a partir de outras camadas. Mas voltando aqui no Brasil, infelizmente o país não oferece estrutura real. Por lei tem, né, gente? Por lei você tem direito a ter um acesso a um psicólogo, a uma psicóloga pelo Estado, pelo SUS. Mas vai na prática conseguir, né, gente? Se um cardiologista já é difícil, né? Uma coisa então mais específica como um dermatologista, por exemplo, já é mais difícil. Então, na realidade, não tem. E aí essas pessoas vão buscar ajuda muitas vezes nos ambientes religiosos e nesses ambientes são acolhidos por pessoas em várias religiões, né? Na evangélica, na católica, em especial, que é o que eu estou dizendo aqui, em terreiros, né? Em centros espíritas, onde as pessoas vão buscar auxílio, ajuda, acolhimento. E acaba sobrando para a mãe de santo, acaba sobrando para os médiuns da corrente, auxiliar ali. Mas eu, como terapeuta, já há mais de 15 anos, eu posso te afirmar: boa vontade não é o suficiente. E você tem que ter estrutura terapêutica para acolher o problema do outro, para você não pegar o problema do outro, os lixos psíquicos do outro, os desequilíbrios espirituais do outro e trazer para sua casa e complicar a sua família, seu marido, os seus filhos, o seu corpo físico. Eu não quero mais ver dirigentes espirituais doentes. Eu não quero mais ver dirigentes espirituais adoecidas, com problemas financeiros, com a vida bagunçada e desorganizada em prol de cuidar dos outros. Mas a Oxum não permite isso. Você se auto-abandonar em prol do outro, porque você não está equilibrando os princípios, você está desequilibrando, você está pegando um problema do outro, trazendo para o seu, enfraquecendo a pessoa, complicando sua vida, tá tudo errado. Então, boa vontade não é o suficiente, mas eu estou aqui para te orientar, para te ajudar, para pontuar o que você está fazendo de errado e principalmente para você voltar para a tua Oxum, para que essa Oxum ela passe a vibrar na sua vida de maneira consciente. Então, eu digo, sempre dizia para minha mãe de santo, mãe Cláudia de Oxum, da cidade de Campo Limpo: terreiro que não tem Oxum quebra, tá? Terreiro só aguenta demanda, só aguenta paulada, porrada, se tiver Oxum. Se não tiver Oxum ali sustentando toda a estrutura, tudo aquilo que reverbera um espaço espiritual, ele quebra, tá? Tem guardiões, mas tem que ter regência de Oxum.
Então, tem Ogum, a espada, a ordem, tem que ter ali a sustentação de Oxum, senão ele quebra. E a mesma coisa eu falo para terapeutas, seja de qualquer ordem. Se você não tiver uma abertura mais profunda em você, para você vibrar essa força do amor com mais fluidez, se você não tiver sua vida organizada nessa energia de amorosidade consigo, de autoacolhimento, de autocuidado, dificilmente você vai conseguir sustentar o seu trabalho só no mental. Só no mental é quando você vai lá, lê uma porrada de livros, estuda uma porrada de cursos, enche a parede de certificados, acha que é uma terapeuta, mas no dia a dia do trabalho você percebe intimamente partes suas julgadoras, partes suas contrárias ao seu trabalho, partes suas maldosas, amargas, azedas, negativas, e você começa a ter que lidar com essa esquizofrenia de ter um lado seu que gosta muito do seu trabalho, mas tem um lado seu que desequilibra tudo isso, que te negativa e que muitas vezes te faz adoecer. E aí você começa a atribuir que isso tudo é o campo dos outros, é verdade, mas cadê a sua imunidade psíquica? Então você precisa ter a sua imunidade psíquica, energética e espiritual. E é isso que a constelação de Oxum ela traz para você. Uma habilidade enorme para que você tenha condições de compreender a si. Quando a gente junta a constelação de Oxum com a força de Ogum, com a força de Ansan, nós vamos melhorar esse diálogo interno, essa conversa interna, essas vozes na sua cabeça, que muitas vezes reforçam, alimentam um lugar muito destrutivo, um lugar de auto-boicote, que te prejudica e que no seu campo, o seu corpo físico adoece, sangra. Então é necessário, independente se você quer ser terapeuta, é necessário para a sua vida a harmonização desse diálogo interno, essa conversa que você tem com você constantemente, inclusive quando você está distraída. Sabe essa parte sua negativa, que muitas vezes você já vê o lado ruim das coisas antes das coisas acontecer e você fica pensando nisso, nessa situação, gastando energia psíquica com isso, intoxicando toda a sua aura com isso, sabe isso? Quando você está, sei lá, assistindo um filme, entretida e distraída, aquele campo negativo, mesmo que você não esteja percebendo, ele continua atuando sobre você. Não é apenas no momento em que você está atenta a ele. Ele está o tempo inteiro. E como você vai resolver isso? Nesse processo de aproximação com este princípio. Permitir que a Oxum se torne em você uma expressão. Então entenda que a psicologia dos orixás trabalha a partir disso, a partir de um orixá que você expressa, que você convive. A parte ritualística, para quem já é da tradição, que faz os rituais para uma Oxum, uma oração, uma mentalização, uma vela, uma oferenda, um trabalho que faça, qualquer coisa que faça ritualístico nesse sentido, essa é uma outra linguagem de acesso a esse mistério. Aqui na psicologia dos orixás, o que nós estamos propondo é uma outra abordagem. Então você imagina que são ingredientes e que você pode aí fazer lindos pratos na sua vida, lindas receitas na sua vida. Então a abordagem ritualística é uma, tem a ver com sua prática religiosa nas tradições, isso tudo é muito respeitado. Eu sou médium deitado de todos os orixás, não frequento terreiro, porque neste momento mal tenho tempo para as minhas coisas, né? Não consigo assumir esse compromisso.
Mas por 13 anos, inclusive eu tive terreiro, enfim, eu respeito a minha história, a minha tradição, e se não fosse ela, eu não teria chegado até aqui. Tá? Então esse convívio de práticas religiosas, que é o que eu experimentei por muitos anos, o que eu ajudei muitos médiuns, inclusive em relação a isso, tanto eu quanto a minha esposa e meus filhos nasceram neste meio, né? Tudo isso é muito respeitado, mas aqui na psicologia dos orixás, a maneira como você compreende esses orixás tem a ver com o seu dia a dia, e é o seu dia a dia 24 horas do dia com você, o quanto esses pensamentos estão alinhados em Oxum, ou enquanto eles estão numa Oxum destrutiva. Começa aí, nessa conversa e nesse diálogo interno consigo. Quais são os traumas que você precisa organizar e que hoje determinam o seu comportamento, o seu posicionamento? O que você carrega aí dentro que faz você atrair para a sua vida situações, pessoas, perdas, prejuízos, desgastes emocionais? Tudo aquilo que você se conecta com o todo, com o Olorum, com a vida, tem a ver com esse lugar de intimidade. E essa intimidade de você com você, que é algo que deveria ser natural e é natural, no ambiente em que você vive, no seu trabalho, na sua casa, nos seus grupos sociais, estes ambientes, eles não são favoráveis. Eles são ambientes que afastam você de você, que reforçam esse distanciamento de você, com todos os estímulos que esse mundo traz. E é uma sociedade que infelizmente está adoecida, uma sociedade que está pautada pelo mental, que está pautada pela organização da sociedade, para você atender os anseios da sociedade e não você atender o que é essencial para você, porque o que é essencial para você pode não ser para mim. Então, como que você vai entender o que é essencial para você se você está distante de si, se você se autoabandonou, se você não se aceita, se você se rejeita? Pior, se você age contra você. Pior, se você é permissiva a abusos contra você. Pior, se você se desrespeita. Sabe como você se desrespeita? Quando você permite que os outros te desrespeitam. Então, nós precisamos ancorar essa Oxum, precisamos criar essa relação de intimidade consigo, para que possamos criar uma relação com a comunidade. Com a comunidade. Você não vai mudar esse externo, esse cenário mais distante, mas você vai melhorar a relação consigo. Como você se relaciona consigo nesse mundo que se apresenta, nos ambientes profissionais, nos ambientes parentais, a sua família, a construção da sua família, os seus relacionamentos. E por falar de relacionamentos, por que que a constelação de Oxum, por que que as aulas de psicologia de Oxum, elas são fundamentais para você viver a dois, para você saber viver a dois? Porque viver a dois parte de você saber viver a um. Porque viver a três parte de você saber viver a dois, viver a um, viver em grupos. Então, é através dessa relação consigo, desse fortalecimento interno, de você compreender-se profundamente, de dentro da nossa metodologia, de cada encontro, de cada orientação, de cada constelação, você pode se autoconstelar, você sabia?
Então, com a constelação de Oxum, quando ela foi construída, eu tinha uma grande exigência em relação a essa ferramenta. Eu não queria que ela fosse uma ferramenta complexa, porque eu quero que essa ferramenta, a linguagem dela seja simples e acessível, para chegar em todas as camadas da sociedade. Mas mesmo você que está intelectualmente começando, eu preciso que você estude, eu preciso que você leia, eu preciso que você escreva. É importante você aprender a escrever, aprender a falar, a se comunicar. Não que eu saiba, mas é importante você estar em busca de se aprimorar. Muitas vezes a sua baixa autoestima, a sua inferioridade te coloca num lugar muito aquém. E eu acredito que você pode mais. Você que está aí numa condição difícil, meio que sem saída, não sabe por onde começar, começa por um processo de investir em você, estudar, ler, fazer bons estudos que agreguem valor na sua vida, tá? Mas eu quero que a linguagem de constelação seja uma linguagem acessível, compreensível, simples, porque nós atendemos pessoas, como eu disse, de todas as ordens sociais. E também não quer dizer que uma pessoa rica tenha capacidade intelectual, tá? Eu atendo pessoas que têm mestrados, doutorados, mas quando se fala de assuntos espirituais, ela é muito leiga, né? Mas o que eu quis dizer é que é uma ferramenta que qualquer pessoa pode aprender, e nós temos um número de 40% das alunas acima de 50 anos, né? Então, mulheres acima de 50 anos. Temos alunas de 60 e pouco, de 70 e pouco anos, né? E elas utilizam a ferramenta, aprendem, então não tem uma restrição em relação a isso, tá? Então, não deixa o seu sentimento de inferioridade atrapalhar a sua expansão, atrapalhar o seu aprendizado. Oxum fala: para de se comparar. Se comparar é um veneno. E hoje em dia é muito reforçado nas redes sociais. Vamos fazer essa descoberta interna? Vamos fazer esse fortalecimento interno? Eu acredito na centelha divina presente em cada pessoa. Na minha história como terapeuta, já fui muito criticado por gastar muito tempo querendo tirar leite de pedra. Realmente eu sou bastante idealista, realmente eu olho para as pessoas, independente de quem seja, eu enxergo um suco ali, eu enxergo que ela pode ir muito além, e muitas vezes eu me decepciono e me frustro, porque às vezes eu crio mais expectativa com a pessoa do que ela mesma, né? Então eu tô ali enxergando o poder da pessoa, a força da pessoa, tô trabalhando em cima daquilo e a pessoa nega a própria força, né? E tudo bem, é o direito dela, eu me frustro, eu me canso, eu me desgasto, eu me esgoto, e depois eu me recupero e eu volto. E é isso que eu estou fazendo aqui. Estou aqui para dizer para você que você consegue. Não consegue estalando os dedos. Consegue estudando, se preparando. Dia a dia você se preparando, tá? Professor, eu quero falar uma coisa muito prática. Professor, eu tô sem tempo. Eu comprei a Universal, nem fiz ainda. Eu tô na comunidade, eu nem fiz ainda. Enfim, eu tô sem tempo. Como eu faço? Olha, aproveita o desconto de lançamento, de promoção. Você tem acesso a 5 anos, tá? Para você fazer. Então, essa parte estrutural não tem problema. Mas eu gostaria que você, pelo menos 2 vezes por mês, 1 vez por mês, vai vendo uma aula, porque o objetivo final não é exatamente você se tornar uma terapeuta de constelação dos orixás. Pode ser que no meio do percurso e do caminho você descubra outras portas, outros caminhos, outras formas de pegar esse conhecimento e agregar na sua vida diária. Então tira isso de que eu preciso parar para fazer outra coisa. Inclusive é o que a constelação de Oxum fala: integrar as coisas. Então pega as aulas da constelação de Oxum e entrega no exato momento, integra no exato momento daquilo que você já faz.
Então, por exemplo, você que quer fazer uma transição profissional, eu recomendo você começar pelas constelações dos orixás para você se tornar uma terapeuta em paralelo ao trabalho que você já faz. Então, às vezes você já é cabeleireira, manicure, às vezes você já é enfermeira, sei lá, contadora. Nós temos alunos aí de várias áreas, né? E aí você pode construir uma carreira como terapeuta em paralelo, com um trabalho que é exclusivo, que é uma novidade no mercado e que a gente preza pela qualidade. Olha, se tem uma coisa que não falta nos cursos é entregar conhecimento. E, bom, então pega essas informações e integra naquilo que você já faz. Quem que não tem problemas de relacionamentos? Integra nos seus relacionamentos. Muitas vezes gente, eu vou precisar colocar na tomada o notebook, já continua, não tem como pausar, só um segundo. Voltei aqui, gente. Então integra naquilo que você já faz. Muitas vezes você organizando o seu relacionamento, sua vida amorosa, sua vida afetiva, seus papéis de mãe, de esposa, de filha, e por falar em família, a constelação de Oxum, ela trabalha também sobre a ancestralidade, as tendências que você traz na alma, que você carrega e que nessa atual encarnação aparece para você através das situações, através de angústias, através de bloqueios, e a constelação de Oxum, ela constela a alma neste sentido, né? Então é na camada 3 que a gente trabalha a ancestralidade, e chegando aqui nessas camadas a gente desvia, a gente vai para a linha paterna ou para a linha materna, tá? Na linha paterna a gente às vezes vai no caminho do vô ou da vó, e na linha materna no caminho do vô e da vó, ambos maternos. Então tem aqui um trabalho bem específico de ancestralidade, muito legal, tá? Então camada 1, a camada do alto amor, do alto valor, da autoestima, né? O trabalho de você aí, do autocuidado, do autoacolhimento, tudo alto, né? Tudo no sentido de ajudar você a voltando para si. A camada 1 é a camada do amor próprio. Então, através desta camada, a gente vai constelando em Oxum. Sabe o que eu lembrei aqui? Que eu esqueci de falar para você sobre o cruzamento dos demais orixás. Então deixa eu passar 7 camadas e depois eu falo do cruzamento de todos os outros orixás que estruturam a constelação dos orixás. Camada 1, auto-amor, como eu já disse, amor próprio, a gente estuda, aprofunda aqui dentro e no cruzamento com os demais orixás. Camada 2 é a camada da conexão, tudo que você atrai para sua vida. Com outras palavras, nós estamos falando da lei da atração, mas não essa lei da atração que você conhece, é uma lei da atração da informação vibracional, aquilo que você emana vibracionalmente para o mundo, inclusive o teu inconsciente. Se você não sabe, aquilo que você tem algum controle sobre si, que é a camada do consciente, e que não é tão consciente assim, corresponde a 10% da sua grandeza. Os outros 90% que correspondem à sua grandeza, e ali dentro tem partes inconscientes, tem partes contrárias a você, elas fazem parte daquilo que você emana para o mundo. Então muito daquilo que você emana para o mundo, você não tem ciência. E isso explica por que você atrai para a sua vida situações repetidas, mesmo você não querendo, mesmo você não se identificando. Isso tem a ver com esse distanciamento interno. Então, auxiliar você a compreender quem são essas partes em você contrárias ao que você deseja e quer, é o que ajuda você a reorganizá-las e trazê-las para um processo integrativo da sua alma, onde elas deixam de estar dissociadas de você, elas deixam de ser suas inimigas e elas passem a favorecer o teu direcionamento como senhora, como senhor do agora, como sujeito do agora, como protagonista da sua história, dentro da metodologia de constelação dos orixás, que a gente sabe que não é fácil. Uma coisa, você não resolve a sua vida por empolgação. Você resolve a sua vida com organizações
estruturais. Você precisa estruturar a sua vida em várias áreas da sua vida. E é isso que eu ensino você. Não é empolgação, vamos lá, olha lá, isso não se sustenta no dia seguinte, dura alguns dias, algumas horas. Empolgação não muda o jogo. O que muda o jogo é você ir reorganizando a sua vida alinhada ao princípio de Oxum, que é o caso aqui que nós estamos estudando. Então, organizar a sua Oxum em várias áreas da sua vida. Primeiro nessa relação consigo, depois com todos aqueles que você tem algum tipo de relação, tem algum tipo de conexão, tem algum tipo de participação, tem algum comprometimento, se é um trabalho, uma profissão, qualquer coisa nesse sentido. A relação com o seu corpo físico em especial, gerenciar as suas emoções com a ajuda de Orixá Ubaluaê, tá? Muito bem, então é isso que a camada 2 fala, sobre aquilo que você atrai e o que você pode fazer de mudança interna para mudar tudo aquilo que você atrai. A camada 3 é da ancestralidade, eu já expliquei, eu já pulei, já falei na frente, já falei que nós estamos falando das tendências que você carrega na sua alma, sejam tendências fisiológicas, de heranças genéticas, de tudo aquilo que vem compondo a sua estrutura física, e sejam heranças espirituais, todos aqueles que de alguma forma influenciaram aquilo que você se tornou hoje. Nós não somos um livro novo, nós somos um livro ou um capítulo de um livro que já vem sendo escrito há muito tempo. Nós somos a continuidade dos nossos ancestrais. O que eles já resolveram? O que eles já conseguiram organizar? O que eles não conseguiram e transferiram para nós? Como você pode agora fazer do limão uma limonada? Fazer dessas situações difíceis, desses bloqueios, dessas dificuldades, uma expansão espiritual e áurica, de forma que isso pare de bloquear e fechar os seus caminhos, né? A camada 4 é a camada do princípio masculino. Como a Oxum pode ajudar esse masculino, essa estrutura mental, essa mente potente, a ser mais amorosa consigo, a ser mais amorosa com a própria vida que se organiza, a fechar de uma vez por todas o auto-boicote. Olha, quando alguém pisa no nosso pé, é chato pra caramba, né? A gente fica com raiva, a gente, enfim, mas tem a ver com a gente. Quando a gente vê que é a gente que contribuiu para aquilo, que facilitou aquilo, a gente, mas fui eu. É frustrante. Poxa, você aí na sua vida não dá trabalho, muitas coisas que você está buscando, tentando organizar, e vem um lado seu e te puxa para trás. Tá aí você batalhando, correndo atrás, dá 2, 3 passos para frente e vem alguém te puxa para trás, alguém que está em você mesmo. Esse mental que boicota a gente não dá mais. Chega, não dá mais. Então aqui a Oxum vai ajudar a gente a ajudar esse mental a ser mais amoroso, a ser mais cuidadoso com a gente mesmo, a saber se priorizar, né? Se valorizar, estruturar uma vida que busque atender, como eu já disse aqui no início, o que é essencial para mim, o que é essencial para mim, Márcio, e o que é essencial para você aí. E a gente convive, a gente compartilha a vida, a experiência, né? E vamos para a camada 5. A camada 5 é a camada do princípio feminino. Ela fala realmente dessa relação com a vida, o quanto que o espírito de Gaia, o espírito da vida, o espírito das Iabás precisam estar ativos em nós. Então ela mostra para nós a importância da nossa intimidade junto com a participação na coletividade também, o quanto que a cura de um princípio ela é também a cura do outro. Uma pessoa me perguntou: professor, fala de caridade. A Patrícia, especialmente. O que eu posso falar de caridade? Que a maior das caridades é aquela que você faz para você. Porque se eu me cuido,
e a nossa relação aqui é uma relação de aluna e professor, vai refletir em você tanto as minhas dores quanto os meus amores. Então, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu estou atento a mim, mais eu vou conseguir colaborar com o seu processo. Eu entendo isso como algo que afeta o outro. Esse cuidado de você, que você tem consigo, afeta o outro. É assim que eu vejo a caridade, que não há caridade se você não se prioriza, não há caridade se você não se valoriza, não há caridade se você não se cuida, não há caridade se você se autoabandona em prol dos outros. Eu chamo isso de desequilíbrios. É um problema sério com Xangô. Que é um problema de justiça, é um problema de desonestidade consigo, né? De mentir para si, de se trair. Traição é Oxum. Então aqui no princípio feminino ela vai nos trazer essa ideia de pertencimento, de conexão de chakra cardíaco, a força do afeto, tá? Mas é especial, essa é uma camada extremamente especial. Toda a constelação de Oxum, ela nos estimula bastante a nos aproximarmos desse princípio feminino, tá? Quando eu falo nos aproximarmos, para quem não me conhece, gente, eu não estou num pedestal. Eu não sou iluminado, eu não sou pica da galáxia, tá? Eu sou um ser humano com muitas dificuldades, com muitos problemas, talvez sejam esses problemas, essas íntimas questões, essa busca obsessiva de me autoconhecer é que me ajudou a construir todo este material, tá? Mas eu não sou mais do que ninguém. Dentro do curso, sim, eu sou uma autoridade como professor, você é minha aluna, essa é a nossa relação. Mas na minha vida pessoal, eu tenho os meus anseios, as minhas angústias, os meus sofrimentos, então quando eu falo nós, eu nem sei quando que eu vou conseguir me curar de Oxum. A cada aula que eu dou de Oxum, a cada pessoa que eu atendo em consultório de Oxum, eu tô me curando, eu tô me acertando, né? E eu lembrei aqui que eu também estava falando, gente, sobre você se autoconstelar. Então a constelação de Oxum você pode se aplicar, você pode aplicar em você. Você pega ela, vai sorteando as casinhas do jeito que a gente ensina no curso e você vai sorteando as casas e você vai lendo os protocolos para você, tá? É maravilhoso, tá? Porque você pode a qualquer momento abrir para você. A gente recomenda que você receba processos terapêuticos com o auxílio de uma terapeuta, isso sempre. Mas para efeitos de você se familiarizar com a ferramenta, de você conhecer mais a Oxum, conhecer mais os protocolos, de você ficar, como eu disse, mais familiarizado até na hora de você aplicar nos outros, né? Aí você pode se auto-aplicar. Ou você precisa de uma resposta ali naquele momento, naquela hora, de madrugada, enfim, você não consegue acionar uma terapeuta de constelação para te atender, você abre a constelação para você. Eu sou muito exigente, com todo o entendimento da não profundidade, porque quando você tem uma outra pessoa ajudando você a vivenciar a constelação, a pessoa deveria ser imparcial, a terapeuta tem que ser imparcial para ajudar você a ampliar, aprofundar e relacionar melhor as informações dos protocolos, porque os protocolos eles são secos, eles são objetivos, então é necessário fazer uma ponte entre as informações dos protocolos com o foco que a pessoa está trazendo na constelação, tá? Então eu tinha esquecido de falar sobre você se auto-aplicar, mas já estou resolvendo isso que eu esqueci agora. Na camada 6, que é essa mais coloridinha aqui, você tem as cores amarela, um preto fosco aqui e um azul. A camada 6 é a camada que tem três camadas, ela é três abordagens numa única camada. Então ela fala dos atrelamentos, então o que você está atrelada. Então às vezes você vai abrir uma constelação de Oxum para relacionamentos, e se cai na casa aqui de atrelamentos, tem a ver com campos de atrelamentos que estão atrapalhando aquilo que você veio buscar nesse atendimento.
A outra camada, que eu acho que é a cor amarela, então a azul acho que é atrelamentos, a amarela é liberdade, ela fala sobre, já é uma camada melhor, já é uma casa melhor aqui da alma, mas ela mostra para você a liberdade, e mais especial, o medo que você tem da liberdade. Às vezes a gente prefere o caminho conhecido porque a gente já sabe onde pegar. Mesmo que tenha dores e sofrimentos, muitas vezes a gente tem uma tendência muito grande a insistir no mesmo padrão porque a gente tem essa dificuldade realmente de se soltar. Se soltar, por exemplo, da família de origem. Muitas coisas não fluem na sua vida por você estar presa na família de origem e não estar dando a devida atenção, não estar disponível para si, para a sua vida atual. E a outra, sobre karmas. Porque sim, gente, ao longo desses muitos anos, realmente tem algumas coisas que as pessoas trazem para trabalhar nessa atual encarnação. Eu sou muito crítico a karmas, porque não pela teoria de karmas, mas porque muitas pessoas utilizam os karmas para justificar os seus insucessos, os seus fracassos. Então, o que eu posso dizer é que 99,99% dos problemas da sua vida não são kármicos, tá? Ou pelo menos você não compreende karmas como deveria compreender. Então a gente deixa um espaço na constelação de Oxum para olhar para algumas questões que são kármicas, mas a boa notícia que eu posso te dizer é que ao mesmo tempo que uma questão kármica é para você talvez um bloqueio muito forte, é também uma chave que permite você gerar uma expansão quântica. Eu não gosto muito dessa expressão, mas o que eu quero dizer que é uma expansão que não é contínua. Não é uma expansão gradativa. É aquela expansão que realmente você dá um salto e uma mudança rápida. E não tão rápida, porque talvez já fazem 30 anos que você está arrastando essa questão kármica. Mas a partir do momento que você acessa, que você desbloqueia essa chave, aí você ativa essa expansão rápida. Então, essas são as 3 coisas que tem na camada 6 da constelação de Oxum. Cada constelação, cada que você vai receber, você vai cair em uma ou em outra, em uma das 3. Ou você vai cair nas questões de atrelamentos, ou você vai cair nas questões de liberdade, ou você vai cair nas questões kármicas, né? Então, depende de como vai sorteando aqui as casinhas, e você aprende no curso tudo como que constela, tá? Na última camada, que é a camada 7, é a camada da criança interior. Aí no curso você primeiro precisa aprender o que de fato é criança interior. Então, você achar que criança interior é algo que você imagina por conta da palavra criança e da palavra interior, de um lugar técnico, de um lugar de terapeuta holístico profissional e de estudioso do psiquismo humano, das dinâmicas psíquicas, das nossas partes infantis, existe uma confusão muito grande em criança interior com partes infantis suas. E aí o que eu vejo, as pessoas do senso comum, as pessoas que falam a partir daquilo que elas escutaram, a partir daquilo que elas leram superficialmente, ou a partir de cursos que elas fizeram muito superficiais e que não foram bem traduzidos e adequados para uma linguagem aqui do Brasil e do Ocidente, é que eu não vejo as pessoas falando do princípio de criança interior como a psicologia dos orixás entende. Então, dentro do curso eu faço esse trabalho específico sobre o que é a criança interior de fato, para você compreender isso, para você separar as partes infantis da criança interior, que o que eu posso adiantar para você aqui tem a ver com esse divino, a centelha divina, a força vibracional divina que chega até você na existência e que expande
no alinhamento entre o princípio masculino, o princípio feminino e a criança. E esse fluxo energético gera para você o equilíbrio estruturante dos princípios dos orixás. Então você passa a vibrar a criança. E a criança interior, para que ela esteja na sua potência vibracional, se faz necessário você estar alinhado aos demais princípios. E nesse caso aqui, você vai alinhar a criança interior a partir de Oxum, tá? A partir da Oxum é que você vai alinhar a sua criança. Então é isso que nós vamos fazer aqui. E a Oxum em si rege a criança, junto de Oxumaré. Então ela é uma das constelações dos orixás melhor para a criança interior, se não a melhor, né? Não uma, mas a melhor mesmo para trabalhar. E é por esse motivo que eu trouxe aqui. Para o nosso gasto do nosso dia a dia, para a nossa vida, o que você trabalha aqui com a questão da criança interior, eu acredito que já é suficiente. Gente, eu não tenho essa idealização de que nós vamos, eu, você, iremos nos iluminar e nos tornarmos as pessoas perfeitas, que eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que nós vamos melhorar uma relação de bem-estar com a vida, mudar um pouquinho o nosso dia a cada momento, a cada detalhe. As grandes transformações, elas acontecem nos detalhes, nos pequenos ajustes. A gente não precisa de uma obra extraordinária, de um milagre extraordinário para a gente melhorar a nossa vida. A gente precisa de correções pontuais, específicas em cada área da vida, e é assim que a gente vai construindo essa transformação, tá bom? E poder fazer isso amparados pela sabedoria ancestral dos orixás é maravilhoso. Tanto você que não sabe nada de orixás, nunca ouviu falar, de repente está até espantada com as coisas que eu falei aqui, porque de repente você achava que orixá era uma coisa tão superficial, tão pequenininha, que é o que eu vejo muitas vezes aí nas redes sociais. Isso me entristece. Não, é algo grandioso, é algo que faz parte da sua vida, inclusive se você não contempla, se você não conhece. O meu trabalho de psicologia dos orixás, ele foi feito nos bastidores, porque eu, como terapeuta, eu atendia evangélicos, católicos, pessoas espíritas, alguns espíritas preconceituosos aos orixás. Eu não podia chegar na pessoa e dizer, olha, o seu problema, o problema da sua vida, os problemas que você está me trazendo são problemas porque a tua Oxum está adoecida. Isso era claro para mim. Mas eu não poderia falar isso para a pessoa, porque quando fala a palavrinha Oxum, já ia gatilhar nela todo um conjunto de preconceitos, todo um fechamento, que é o mental dela adoecido. Mal sabe ela que essa força ancestral, dessa sabedoria africana, pode ajudá-la na mudança de mentalidade, com as transformações que ela precisa criar, com essa relação mais íntima consigo. E por conta disso, eu, na minha privacidade, na minha particularidade, tinha nas minhas anotações de prontuários, essa pessoa está adoecida em Oxum, aqui, aqui, aqui. E foi assim que eu fui construindo os protocolos. Então era toda uma base de informações que eu tinha para mim. E foi em 2021 que eu ia desistir da minha profissão, que eu tive muitas decepções e frustrações com algumas parcerias. E eu ia desistir, eu ia sair dessa área. Eu tenho outros trabalhos, eu trabalho com a área de direito, com a área jurídica, eu tenho negócios de compra e venda e aluguéis de imóveis, eu tenho outras coisas que eu faço profissionalmente, eu tenho uma agência de marketing, né, que cuida da parte inclusive de marketing para terapeutas holísticos, outros projetos, outros negócios, empresas nesse sentido, e eu ia parar com essa área de terapeuta, né, e enfim, essas decepções, essas frustrações me derrubaram. E de repente eu fui só dar uma satisfação lá na cidade de Praia Grande, no bairro de Oceã, inclusive. Vou lá conversar com mãezinha Iemanjá, mas já determinado a parar com o meu trabalho de terapeuta, de espiritualista, né? Muito frustrado, muito desanimado. E não vou mais. Então já estava decidido, né? Já estava convicto disso. E fui lá sem mais para
celebrar, né, para cada mudança de ciclos mais importantes, assim, eu costumo fazer esse ritual de ir no lugar. Você não precisa ir no lugar, gente, isso é um ritual pessoal. Eu fui no lugar e eu estava na sacada do apartamento e de repente eu vi uma imagem que era uma taróloga aplicando algo que eu vi ali e me veio constelação dos orixás. E foi assim uma visão que eu não sei se durou 10 ou 15 segundos e saiu assim. Aí eu fiquei encucado com aquilo, comecei a ficar pensativo naquilo, e aí eu lembrei que eu vinha construindo a psicologia dos orixás desde 2007, 2008, eu vim escrevendo, e ali a gente já estava em 2021, então já fazia muitos anos. Poxa, Márcio, esse material, né? O que você vai fazer com ele? Você vai jogar fora? Vai colocar fogo, né? Porque muitas coisas eram escritas, não eram nem digitadas, né? Então, de repente, eu cheguei à conclusão que antes de encerrar a minha carreira profissional na área holística seria entregar esse trabalho. E foi a partir dali que eu comecei, então, fiquei um ano estruturando o trabalho. A minha agenda de consultório, com mais de 40 pessoas, eu diminuí para 10, 15 para ter tempo para construir isso tudo. E aí a constelação que eu vi as pessoas aplicando, né, a taróloga ali aplicando, e qual foi o insight que eu tive? Nossa, uma taróloga, ela faz um trabalho tão bonito. Se ela tivesse uma abordagem terapêutica, se ela tivesse mais estrutura para ajudar as pessoas, ela ia poder ajudar tantas pessoas, né? Veja que no mundo nós temos aí, antes da pandemia, mais de 60 milhões de pessoas tinham necessidade de saúde mental, e apenas acho que 5, 6% dessas pessoas que realmente faziam esse tipo de trabalho. Então, o fato é que na vida, a maior parte das pessoas, basta você olhar ao seu redor e procura saber quem faz terapia regular. Pouquíssimas pessoas fazem, né? Porque não tem profissionais para atender, gente. Não tem uma demanda maior de pessoas precisando do que pessoas disponíveis. E você não encontra você tem abordagens muito engessadas, abordagens que mesmo as holísticas, elas acabam se estruturando muito em cima de um viés ocidental, técnicas maravilhosas e fantásticas, mas que vieram da Europa, que vieram dos Estados Unidos, né? Mas uma falta de tato em relação a situações e questões de um ambiente do Brasil, que é onde realmente as pessoas que te contratam estão. Eu atendo pessoas do exterior, de vários países, mas em geral são brasileiras que estão em outro país, né? Então esse tato, essa aproximação com o dia a dia do Brasil falta muito. Quantas vezes uma pessoa chegou e quis atendimento comigo e não me perguntou: você não trabalha com isso não, né? Você não é... Falei, não. Ah, então tá bom. Porque ela queria uma abordagem mais holística, né? Então existe um mercado a ser explorado, mas falta terapeutas com estrutura. Infelizmente, os cursos que tem por aí, eles são muito superficiais. Eles não dão a base que você precisa para sustentar o dia a dia de um consultório, a batalha de um consultório. Por isso que eu tenho a necessidade de entregar. As pessoas falam, cursos tem que ser cursos relâmpagos para serem vendidos, né? Cursos de 5, 6 horas. Eu até estou estruturando alguns cursos especiais complementares, né? Gente, para você ser psicólogo, e não é nem para trabalhar em consultório, mas psicóloga geral, com todas as áreas da psicologia, são 5 anos estudando, e você sai de lá, você não sai preparada para trabalhar com consulta. Minha esposa estuda psicologia, eu estudei psicologia, não concluí, mas estudei, sou autodidata da psicologia convencional. Não é assim para você atender um consultório. Você tem toda uma base. Agora você passa 5 anos estudando, faz muitos trabalhos, muitos estudos, muitas pesquisas e não está preparada. E você acha mesmo que um cursinho de final de semana é o suficiente para você construir uma agenda, para você realmente ajudar as pessoas? Para de mentir para si, é muito sério você
participar da vida de alguém. Eu gosto de fazer analogia, né? Quando você vai no dentista, você tem que confiar na dentista, né? Você vai lá, abre a boca, ela vem com aquelas injeções, com aqueles motorzinhos ali. Gente, é uma situação extremamente vulnerável, né? Você não tem controle de nada ali, né? Você tem que confiar muito naquele procedimento. Agora imagina uma pessoa cuidar da sua alma, questões kármicas, questões que afetam diretamente as decisões que você vai tomar na sua vida. E uma decisão altera o seu destino e geram consequências, algumas irreparáveis nesta encarnação. Trabalhar com a alma, ser um médico da alma, com respeito à palavra médico, não quero fazer nenhum tipo de associação, mas um cuidador da alma é um trabalho seríssimo. E para este momento da humanidade, onde infelizmente muitas religiões e tradições não estão conseguindo acolher as carências, as necessidades dos seus adeptos. O conhecimento e as informações enxurrada na internet, você acessa na internet tudo, mas como que você vai trazer para a sua realidade? Como que você vai trazer para a prática, para o dia a dia, o conhecimento teórico? Você tem todo um conjunto de auto-boicote que impede você de fazer isso. E se faz necessário o auxílio, a ajuda de alguém que dê as mãos para você fazer a travessia e se beneficiar da força daquele profissional imparcial àquilo que você vem fazendo, e você vai estruturando a sua vida de uma forma que passa a atender às suas necessidades, que melhora essa relação de bem-estar consigo e com a vida, né? É com a vida, tá, gente? É tudo nós. Existe esse negócio eu e o externo, né? O interno e o externo. A gente faz esse exercício aqui de uma forma didática. A própria Oxum fala da integração das coisas, né? Mas o que eu quero dizer para você tirar essa ilusão de que o problema está no mundo. De fato, o nosso mundo é injusto, de fato, o nosso mundo é violento, de fato, o mundo e a sociedade nos rejeita, nos machuca, mas é importante que você esteja fortalecida para se proteger desse mundo agressivo, para encontrar o seu lugar de pertencimento e criar uma relação consigo, e obviamente se estende à vida, com o melhor, com mais bem-estar, estando bem consigo, vivendo com a leveza. Tá? Leveza não é ausência de responsabilidade, ausência de obrigações. É uma harmonia entre você e tudo aquilo que chega até você. Tá bom? Muito bem, o que eu tinha para passar para você em relação ao Orixá Oxum nessa aula de introdução, nessa aula de apresentação, para você aí acessar o site, entender a proposta, a programação, os valores de investimento. Por falar em valores, como eu já disse, eu tenho um objetivo social de que esses assuntos cheguem em camadas mais profundas, e eu tenho uma idealização de que seja o curso mais estruturado, mais profundo, com mais conhecimentos, com mais base, e ao mesmo tempo que o dinheiro não seja uma restrição para você. Eu sei que tem pessoas que pagam milhares de reais eu sei que esse curso aqui vale R$1.500, R$1.497 tranquilamente. Eu sei que você pode pegar esse curso aqui e transformar em muitos dinheiros. Então você pode cobrar pelo seu atendimento, valores aí eu deixo você à vontade, depende do meio, né? Ou a consulta aprendiz, que é aquela consulta que você começa a atender as pessoas como elas sendo tipo cobaias, né? Tô fazendo um curso aqui da constelação de Oxum, eu preciso de uma cobaia aqui para atender, né? Faz aí umas 20 gratuita, atende a cunhada, a vizinha, né? Ou você já quer cobrar um preço mais baratinho, cobra 150, R$200, isso é o valor aprendiz. Mas se você já é terapeuta
consolidada, já tem o seu valor aí, já cobra R$1.000, R$700 pelos seus atendimentos, você cobra o mesmo valor ou mais, tá? Você está agregando naquilo que você já sabe. Então, você já é terapeuta, você já tem sua agenda, você já tem sua base, você vai agregar valor, você precisa cobrar 150, porque a Oxum ela vem para somar, ela vem para potencializar aquilo que você já sabe, tá? E como sou eu que faço tudo, eu que faço estruturas de site, a minha empresa de agência de marketing que estrutura tudo, sou eu que trago conteúdo, sou eu que faço tudo, eu que administro a minha empresa, a parte de impostos, tudo, eu consigo diminuir a margem do valor para que seja mais acessível para as pessoas. Então o curso já é mais barato que uma sessão de terapia. Veja que uma sessão de terapia tem um valor muito maior do que o curso, né? Por exemplo, eu, professor Márcio, cobro 750 uma consulta. Sugiro que as pessoas façam 2 por mês, então eu cobro R$1.500 por mês para atender. Mas tem pessoas que não conseguem pagar R$1.500, eu cobro R$750. É uma consulta mensal que a gente faz. Dá uma olhada no site o preço deste curso, tá? Com tudo que você vai receber de informações. Eu não vou falar de horas de curso aqui, porque às vezes eu tô organizando e eu falo, poxa, poderia encaixar mais um curso bônus aqui, né? Eu tenho que ficar me segurando, gente, porque eu quero entregar, e às vezes crio um volume muito acima do que as pessoas conseguem. Mas então, meu problema não é entregar, o meu problema é entregar objetivamente, tá? Mas às vezes eu quero aumentar, olha, eu vou dar que nem agora, tem um mini curso que eu vou dar aqui dentro, que eu acho que ele é muito importante, é você ajudar as pessoas com luto. Quero falar um pouquinho aqui, já ficou até agora, é 1h15, né? 1h14 minutos aqui do nosso encontro. Quero falar um pouquinho sobre os cursos bônus, que são cursos especiais. São cursos em cima da constelação de Oxum, e eles são exclusivos também. Você só vai realizar esses cursos dentro da constelação de Oxum. Por quê? Porque você precisa de toda a base da Oxum para entender esses cursos especiais, né? Mas aqui tem alguns, que eu vou me lembrar aqui de cabeça, eu vou falar só de alguns, e tem um que eu ainda nem coloquei na parte do site, mas eu vou colocar, tá relacionado a luto, a perdas. Então, quanto que esses lutos estão no seu campo espiritual, você não tem consciência deles e eles estão atrapalhando você. Então, nós vamos entender tudo isso, entender como o Oxum pode te ajudar. Acabei de lembrar que eu tenho que falar dos outros princípios, dos outros orixás, eu vou fazer agora, senão eu vou acabar esquecendo. É que é algo que eu fiz tanto, já em cada aula da ancoragem, da constelação universal, que eu tô com a sensação que você já sabe. E não é, muitas vezes você está assistindo esse vídeo aqui comigo pela primeira vez, né? Então, quais são os outros orixás que estruturam a constelação dos orixás, tá? Entenda, existem centenas, se não milhares de orixás. Os orixás que eu, professor Márcio, estruturei para compor a constelação, a estrutura da constelação, são esses 16. E a gente chama esses orixás de princípios vibracionais. Então, é até importante você desapegar, porque alguns aqui, talvez as pessoas, algumas crenças, algumas tradições nem tratam como orixás, mas aqui na constelação dos orixás você os compreenda como princípios. Bom, falei da etiquetinha, né, onde vai o seu nome personalizado com a sua habilitação, a nossa marca registrada, autorização para você utilizar essa ferramenta. Tá? Tudo isso é controlado porque eu não quero ninguém fazendo porcaria com essa ferramenta. Então, se você vai pegar essa ferramenta e vai aí usar para iludir as pessoas, para trazer o amor de volta, aí nós vamos cancelar a sua habilitação. E mesmo que eu seja da área jurídica, o meu corpo de advogados vai proibir você de utilizar. Por quê, gente? Porque aqui é um trabalho sério, é um trabalho de consciência, não é um trabalho de ilusão. Chega de ilusão que utilizam por aí em relação aos orixás. Se você fazia isso até hoje, é uma oportunidade para você mudar de vida. Você sabe que você está mentindo para você e mentindo para os outros. Então pode sair desse lugar. Eu já converti muita gente dessa área para virar gente,
tá? Para parar de enganar os outros e fazer um trabalho sério, tá? Fazer um trabalho sério. Primeiro, para você organizar a sua vida aí toda amargurada. E para você também parar de ficar usando da fraqueza dos outros para iludir as pessoas. Então, em prol de ter um trabalho sério, você recebe a habilitação. Porque se pega aí uma pessoa mal intencionada, charlatã, que vai usar disso daqui para iludir os outros, eu cancelo a habilitação. Tá? Eu cancelo a habilitação, juridicamente eu te proíbo. E aí você não vai mais utilizar a marca da constelação dos orixás. Então eu não quero ter um milhão de alunos e de profissionais, eu quero ter pessoas comprometidas, sérias com o trabalho. Então é nessa retidão que a gente já segue daqui. Se você pensa que, se você vê que você vai ter dificuldade de ter esse alinhamento comigo, você já nem começa. Mas começa, que você vai gostar, vou te convencer, você vai ver só. Para utilizar a marca da constelação dos orixás, vai seguir do jeito que eu estou dizendo. Mas é claro que você pode fazer no seu atendimento com o seu jeitinho, com a sua energia, com o seu axé. Eu valorizo isso, gente. Se você receber uma constelação dos orixás comigo, é completamente diferente da constelação que você recebe do Mateus. Completamente não, é diferente. É diferente da que você recebe da Maria do Carmo, da que você recebe da Mércia, que você recebe da Almira, que você recebe da Dandara, que você recebe da Gisele, que você recebe de tantas aí. Se eu começar a falar, vou arrumar um problema com as minhas alunas aqui, com a Aurora. Ai, gente, é muita gente aqui, tá? Já, com a Raquel, tantas outras, né, gente? Tantas pessoas aí. São dezenas, são centenas, né, de terapeutas de constelação dos orixás. Enfim, é diferente. Então você tem o seu jeito, você tem o seu traço, você tem a sua abordagem, você tem uma das coisas premissas na constelação dos orixás que eu falo é sobre a sua história é a sua força. E a sua história ela é sua, ela tem a ver com as suas experiências, é o que ancora e traz assim, repertório para você cuidar das pessoas. E durante o curso você vai percebendo que há uma total relação entre a sua história particular com as pessoas que você está atendendo, até porque faz parte do seu processo de cura essa reorganização em relação à sua história, tá? Então, ela é estruturada, ela é firme, mas ela dá espaço para você se movimentar, tá? Então você pode passar banhos, você pode passar meditação, você pode passar outras coisas. Fique à vontade em relação disso. Vamos lá. São 16 princípios. Então se você olhar, você vai perceber. Eu vou usar a constelação universal só para você perceber as divisões. Aqui na Universal está mais explícita essas divisões, né? Você consegue ver o branco, o verde, mesmo que tenha rosinha e azul, você consegue ver aqui, né? Mesmo que tenha o azulzinho e o rosinha, você consegue ver que tem uma cunha aqui, tá? Uma divisão. Então, visualiza essa divisão, essa estrutura, ela é idêntica para todas as constelações, tá? Então, o Oxalá que tem aqui é a mesma estrutura de Oxalá que tem aqui. E na contraforça, aqui preto, aqui você vê Orixá Oiá. Olha bem aqui, ó. Vou pegar o de Yansan e Ogum, que está mais claro. Então você tem aqui o Yansan amarelo e Ogum vermelho. Tá? Ogum vermelho, Yansan amarelo. Exatamente tem isso aqui na constelação de Oxum. Vamos pegar. Só que aqui Ogum, ele tá um azul mais predominante. Ó. Se você olhar, ó. E Oxum, você também tá um azul predominante. Mas é a mesma estrutura. Tá? Então nós temos eu tô ao contrário, gente, desculpa. Então o Ogum tá esse azul aqui mais claro e esse azul mais claro aqui, Yansan e Ogum, tá? Esse azul mais escuro já é o Xumaré com Oxum. Então nós temos Oxalá. Então todo lado de cá são os orixás
na polaridade masculina, Oxalá, Oxóssi, Ogum, Oxumaré, Xangô, Obaluaê, Omulu, Exu Guardião. Oiá, aí o orixá ele começa a fazer contra-força com o outro princípio. Então Oiá faz contra-força com Oxalá. Aqui você tem orixá Obá, que faz contra-força com Oxóssi. Você tem o orixá Iansã, que faz contra-força com Ogum. Oxum, que faz contra-força com Oxumaré. Egunitá, que faz contra-força com Xangô. Nanã, que faz contra-força com Obaluaê. E Emanjá, que faz contra-força com Omulu. Pombagira Guardiã, que faz contra-força com Exu Guardião. Você vai estudar no curso Psicologia dos Orixás, atualizado 2025, Psicologia dos Orixás na constelação de Oxum. Você vai estudar as aulas de ancoragem para você ancorar Oxalá em Oxum, Oxóssi em Oxum, Ogum em Oxum, Iemanjá em Oxum, Pombagira em Oxum, Exu em Oxum. Então aqui é Oxum presente em todas as casas, em todas as camadas, com a intercessão, com a vibração dos demais orixás. O orixás ele não se faz sozinho e puro. Então você vai entender que aí você já começa um trabalho de aprofundamento, um trabalho muito mais profissional, porque você, terapeuta de constelação dos orixás, o que você aprende é fazer uma leitura da alma da pessoa, mas não é uma leitura, tô vendo uma cor azul, é uma leitura profissional, uma leitura elaborada, uma leitura com fundamento, com estrutura, com método, para entender qual orixá ou qual combinação de orixá está faltando na vida daquela pessoa. Olha como o que temos de conhecimentos em relação a orixás é muito pequeno. Porque as pessoas reduzem um orixá da mesma forma que elas reduzem uma compreensão de astrologia. Ah, eu sou filho de Libra, né? Filho de Libra não, eu sou libriano, né? Eu sou sagitariano, eu sou canceriano, escorpião. E definem uma personalidade de uma pessoa só por isso. Desconsideram tantas informações astrológicas, desconsideram a lua, né? E de cara as pessoas desconsideram a lua, e muitas vezes a influência da lua, ela, para nós que somos terapeutas, né, ela é fundamental. Né? Tá bom, você é libriano, mas qual é a sua lua, né? Quais são as outras áreas astrológicas do teu ser? Então você vê que as pessoas reduzem tudo isso para um senso muito superficial, e é assim que acontece com os orixás. Ah, sou filha de Oxum. Ah, eu sou filho de Ogum. Ah, eu sou filho de Xangô. Ah, não sei o que tem. Ah, é minha Iansã. É uma coisa muito pobre. Que eu estou convidando você para entrar em contato com uma sabedoria milenar, tá? Ancestral, com conhecimento muito minucioso, muito experimentado, para você compreender a tua Oxum e a interação com os demais orixás. Então, às vezes você tem aí a tua Oxum, mas ela não está vibrando porque o Oxóssi não está deixando, se é que eu posso dizer assim, não está tendo uma combinação de coisas que você precisa mudar, corrigir na sua vida para que aquela força vibracional possa vibrar. É isso que eu tenho para te falar nessa primeira aula, nessa introdução. É nada, ainda tem que falar de outros cursos especiais. Eu só falei do curso do curso especial de luto. Gente,
Falar de Oxum é falar de relacionamentos, é falar de viver a dois. Então tem um especial para isso, é uma especialização dentro deste. Eu sei que em consultório você como terapeuta, e aí são cursos bônus, gente, serve para quem quer fazer, tá? Já tá dentro, você ganha o bônus, tá lá disponível. Mas não é para todo mundo fazer, né? Não precisa fazer, né? Se faz se você quiser, né? Ele é para viver a dois. Então, um trabalho mais específico sobre viver a dois. Tem um outro bônus também que é para a parte de saúde. A questão de Oxum, ela impacta diretamente nessa relação com o nosso corpo, com a nossa saúde. Então, eu acho que precisa de uma atenção ali. Você precisa ter ali protocolos de atendimentos mais elaborados para melhor ajudar os seus atendidos, porque você vai receber em consultório pessoas que estão com problemas de saúde, pessoas que estão com problema nos seus relacionamentos, tá? O que mais que você vai receber em consultório? A do luto, que eu já falei aqui. Deixa eu olhar aqui no que eu tô escrevendo aqui, já para passar para você, porque eu tô fazendo esse vídeo e então não terminei de concluir toda a grade desse curso de Oxum, tá? Mas eu precisava gravar esse vídeo hoje, por várias questões, principalmente a questão de horário, de dia, que eu não ia ter tempo depois para fazer. Mas aqui dos cursos especiais, quer ver, ó? O para casais, né? Como atender casais, como atender famílias, né? São pilares do nosso bem-estar. Como atender à distância. Como você vai utilizar a constelação de Oxum para atender à distância e por ponte. O que isso quer dizer? Em consultório você vai receber geralmente mães que querem ajudar os seus filhos, mulheres que querem ajudar os seus maridos. Isso é muito comum. Avós que querem ajudar os seus filhos e os seus netos. Avós que querem ajudar, bisavós que querem ajudar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, tá? Auricamente ela pode, tá? Você vai encontrar filhas, às vezes de 40, 50 anos, que querem ajudar as suas mãezinhas. Então, em consultório é muito comum você receber pessoas que querem ser ponte para outras, tá? E também na área de relacionamentos, muitas vezes você tem um casal, a alma do casal está acoplada. Marido, mulher, marido e marido, mulher e mulher, toda a composição de parceria, a gente, né, vai falar até de sociedade aqui, porque a gente vai falar de empresas também. Toda esse acoplamento, né, de alma autoriza espiritualmente, energeticamente você mexer no campo do outro, porque já há uma autorização aí de compromisso, já há uma relação comprometida, já há um atrelamento entre vocês. Então muitas vezes para você ajudar uma pessoa, se faz necessário você movimentar o campo da outra. Não tem como você cuidar de uma mulher que é casada sem mexer no campo do marido. Não tem como você muitas vezes cuidar de uma mulher que é casada e tem filhos sem mexer no campo do filho. Então, a partir dessa pessoa que te procura, eu te ensino técnicas de como você vai ajudá-la, mas acessando o campo psíquico, espiritual, energético destas outras. Isso aqui é um curso, tá, gente? Isso aqui é um curso, tá? E quais são os cuidados que você deve ter? Qual é o tipo de abordagem que você deve ter, né? Então, tudo isso exige um curso isolado, específico, que eu vou construir para você receber, estruturar para você receber, porque eu sei da demanda de consultório. Toda a minha base de conhecimentos do que eu entrego nos meus cursos tem a ver com o meu dia a dia de consultório. Eu sei o que as pessoas procuram, gente. Os pilares que as pessoas procuram é vida profissional, vida financeira, saúde, relacionamentos. Tá? E saúde tem ali dentro a parte de angústia, de tristeza, vazio existencial, né? Então é em cima disso que as pessoas procuram. Não adianta você ficar buscando outro, você tem que se especializar nessas coisas, né? Até por falar em especialização, você pode se especializar em ser uma terapeuta holística, trabalhar casais, trabalhar famílias, trabalhar, enfim, questão de relacionamentos.
Mas tamanha demanda de coisas, os seus clientes eles acabam se fidelizando a você e eles vão trazer outros assuntos, porque a vida é muito abrangente. Então você pode se especializar, mas você tem que ter um conhecimento também mais geral de outros assuntos, como eu trouxe para você a questão do luto. Então pode ser que você não esteja conseguindo ajudar os seus atendidos porque você não está percebendo nelas lutos. Então você vai vivenciar esse processo em você e você vai ter condições de também aplicar no outro. Embora o curso aqui, gente, sei lá, total 40, 50 horas, mais os cursos bônus, mais umas 20 horas de curso bônus, sei lá, um total de 60, 70 horas, em horas é um curso pequeno. Mas o curso Constelação de Oxum, ele é um curso dentro da comunidade Constelação dos Orixás, que tem outros. Então, disponíveis para você comprar em abril de 2025 é Universal e Oxum. O próximo vai ser Oxóssi, tá? Como eu disse, só o Oxum dá para você cuidar de uma pessoa 1 ano. A mesma pessoa, recorrentemente, todas as semanas, 1 ano. Se você já tem a Universal e a Oxum, você já tem mais ferramentas. Agora, essa é uma fase da Constelação dos Orixás que eu não vou sair entregando os cursos de uma forma rápida. Eu quero entregar com profundidade, da maneira como eu transmiti para você neste vídeo aqui e da maneira que você vai constatar dentro do curso. Porque ancorar uma Oxum não é da noite para o dia. Não é simples. Requer método, requer técnica, requer um alinhamento, requer muitas coisas que você precisa fazer, requer dia a dia, não é da noite para o dia, é dia a dia, é um processo que precisa ser atravessado, que precisa acontecer, que você precisa realizar, tá? Então, como atender à distância é algo que permite você, por exemplo, ter a sua agenda de trabalho ao vivo, onde você atende por chamada de vídeos, online ou atende no seu consultório presencial, mas atender à distância não é exatamente atender pela chamada de vídeo, é atender de uma forma onde a pessoa está na casa dela e naquele dia, naquele horário você faz o atendimento e ela recebe o que você fez, os áudios do que você fez, com as casas que foram sorteadas, com as informações que você pode passar. É muito conveniente esse trabalho, porque tem pessoas que não têm tempo, não têm disponibilidade para fazer terapia, porque já fazem outras terapias, ou simplesmente não têm tempo, e com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia, aquilo já ajuda ela. Então ela traz um foco, por exemplo, eu quero trabalhar a harmonia no meu casamento. Só que ela não tem disponibilidade para receber o seu atendimento ao vivo. E ela então faz um trabalho de atendimento à distância com você, onde você abre o campo dela, você constela ela, você vai passando o print dos protocolos para ela, com as informações dos protocolos para ela, com os áudios, com as suas considerações, e quando ela tiver disponibilidade, ela vai ler e ela vai escutar os áudios e ela vai te dar um feedback. Então, esse trabalho à distância você pode cobrar no mínimo R$350. Cobra quanto você quiser, não precisa ficar presa, mas o valor mínimo é R$350. Tem a mesma eficácia terapêutica, tem muitas conveniências, como eu já trouxe aqui, da pessoa não precisar participar. A eficácia, ela é comprovada em trabalhos que eu tenho à distância desde 2011. Desde 2011 eu tenho trabalhos à distância. Tem pessoas que já fizeram mais de 8 anos comigo trabalhos à distância. Tem pessoas que fazem, inclusive, ainda, tá? Especificamente esse da Constelação dos Orixás, eu já te informo que eu não faço, gente, por falta de tempo. Eu faço outras coisas, tá? Por enquanto, agora eu estou no momento de fazer consultório ao vivo, até porque eu estou aprimorando a técnica, até porque eu quero ter mais contato cada vez mais com as constelações, né? Então eu quero fazer chamadas de vídeo ao vivo. À distância, eu já tinha visto, porque às vezes a pessoa quer a distância. Eu, professor Márcio, não, mas outros alunos, outros terapeutas, talvez, né? Então é isso. Você vai aprender isso. Pré-natal espiritual.
Oxum, né, gente? A concepção. Então, tudo isso é um trabalho para casais, né? Ou para mulheres. Tem mulheres que vão ter filhos sozinhas, né? Sozinhas, assim, com os procedimentos tecnológicos, né? Assim, da medicina, né? De ter filho lá. Esqueci o nome. Ontem mesmo estava atendendo uma pessoa com essa questão, mas enfim, é você se preparar espiritualmente para a chegada deste ser. Então, como que a gente já vai trabalhar o campo da energia masculina, o campo da energia feminina, esse ser que vai chegar no seu campo, que vai influenciar você, que você vai influenciar este ser, o que você já consegue trabalhar de harmonizações para que a chegada deste ser seja uma chegada muito harmônica, muito gostosa, muito harmônica, acho que é a palavra correta, porque mesmo que tenha campos mais negativos e mais tensos, tem condições de ajustá-los sem que isso gere prejuízos, inclusive desgastes físicos, complicações físicas. Nós sabemos que todo o comportamento emocional de uma mãe, de uma criança, tem a ver com esses estímulos e como que lida com isso. Isso já é difícil a gente cuidar da gente. E outro serzinho ali grudado na gente, tanto fisicamente quanto espiritualmente, é complicado. E interessante que esses campos, eles chegam antes da concepção. Então, muitas vezes o serzinho que quer ali reencarnar, vamos supor num casal hétero, né? Ou homem, mulher, enfim, aquele ser que vai chegar, se for adoção também, aquele ser já está no lugar, já está num processo de acoplamento áurico, né? Então, existe toda uma variante, existe toda uma complexidade aí, uma dificuldade, questões importantes que você, como terapeuta profissional, energético, espiritual, precisa dominar para ajudar os seus atendidos com esta necessidade. E é tão gostoso, eu já engravidei centenas de mulheres, algumas que já não teriam filhos, já não queriam, nem vieram me procurar porque tiveram feedback de que não podiam ter filhos, mas a gente conduziu de uma forma que acabou acontecendo. Como vieram mulheres que não queriam ter filhos e tinham toda uma pressão da sociedade, a gente ajuda com isso também. Como vieram mulheres que queriam ter filhos e realmente nessa encarnação, pelas vias do corpo físico dela, não seria possível, e aí a gente também ajudou ela a lidar com essa dor. A Oxum é mulheres, né, gente? Não tem como a gente desprezar esse assunto, e você está estruturada para acolher as pessoas com esta demanda. É gratificante. Às vezes você tem aquele dia mais difícil, trabalhando questões mais negativadas, mais densas, mas quando você recebe esse tipo de demanda em consultório e trabalhando em cima desta energia, é gratificante você participar da chegada espiritual de um ser, tá bom? O que mais? Acho que é isso. O poder da gratidão. Esse poder da gratidão a gente vai trabalhar a autocura, tá? A autocura. Isso basicamente são protocolos que você vai poder inserir para você e buscar trabalhar essa autocura vibracional. Então essa é mais genérica, né? Não tem muito de especial, mas é especial, né? A gente parte desse processo de autocura, de organização interna. Então nós vamos fazer um curso para você ensinar, para você trabalhar a sua autocura e para você ajudar o outro com a autocura do outro. E aí vai passar pelas camadas da alma que impedem a pessoa de vibrar a gratidão, que é essa relação de amor consigo e com tudo. Então você, como terapeuta de constelação de Oxum, vai poder marcar atendimentos. Nós vamos trabalhar aqui essa sua autocura vibracional. Então nós vamos seguir aqui, e é isso que eu ensino você a fazer, tá? Quais são os procedimentos mais específicos para abordar esse assunto. Pode ser até a consulta inicial. Trabalha o auto-perdão, trabalha raivas reprimidas. Maravilhoso, gente.
Acho que é muito mais pra mim do que... Você viu que eu faço os cursos aqui pensando em mim, né, gente? Nossa, tô precisando disso. Que mais? E aí tem aqui o poder da gratidão que eu já falei. Como atender empresas. É outra demanda que você traz. Ambientes das empresas. O que são empresas? Não são paredes e essas coisas. Empresas são pessoas. E são pessoas diferentes, com ideologias diferentes, com interesses complicados, difíceis ali. E quem é você nesse ambiente? Em que momento que você deve romper com esse ambiente? O que você pode fazer para melhorar? Então, é uma necessidade, porque em consultório as pessoas trazem esta necessidade, esta demanda, essa precisão, tá? Então, a gente vai aqui, dentro de um conjunto de orientações, ajudar você a ter mais estrutura para visualizar as questões de ambientes profissionais, o quanto que isso traz para a família adoecimento. Sabia que uma filha sua, ela pode adoecer por conta da carga negativa lá do trabalho do marido? Então é importante você ter esse tipo de consciência, tá bem? E alguma coisa eu vou acabar criando mais depois, tá? Falei aqui isso não pode faltar! Como atender idosos, como atender... Aqui sou eu passando, gente, esse daqui ainda não lancei pra vocês, mas dá uma olhada aqui, tá? Aqui, ó lá. Como atender casais, que é o curso bônus aqui do curso. Como atender famílias, que eu já falei pra você. Tem a ver com essa questão também que eu acabei de falar da filha, ó. Como atender à distância. Vamos lá, vamos ver qual mais. O poder da gratidão, né? O despertar da gratidão, que é esse trabalho de autocura, que eu também já falei. Aqui, como atender empresas, toda a consciência que você vai desenvolver em torno disso. E pré-natal espiritual, que eu elevei a bola aqui, né, gente? Porque eu acho uma coisa fantástica, maravilhosa. Aqui, ó, como atender idosos, gente. Olha, mais de 50% da sua agenda, aqui é a questão da saúde, a gente vai olhar para esse gerenciamento emocional da saúde, acho que depois vai começar a repetir, olha lá, como atender casais. Mas como atender idosos, mais de 50% da sua agenda serão pessoas acima de 50 anos. E essas pessoas estão no momento passando por uma realocação dentro da sociedade. E é muito comum que agora, nessa fase da vida, algumas feridas do passado emerjam e, pior, se transformem em problemas de saúde, em angústias, em depressão, em problemas profundos, né? Então, como você pode ajudar a colaborar com a vida dessas pessoas? Algumas estão machucadas com a própria história, algumas arrependidas de decisões que tomaram no passado, algumas com raiva de ex-parceiro, de coisas que às vezes também deixaram de fazer, muitas com dificuldade de interação com seus filhos, algumas nem conversam com seus filhos e vice-versa. Então há uma demanda de, principalmente mulheres que estão nessa fase da vida, 60, 65, 70 anos, às vezes 55 anos, numa fase da vida onde elas precisam curar algumas questões relacionadas à própria história e todo um realocamento social nesse momento da vida. Então você, terapeuta de constelação dos orixás, com domínio aqui na constelação de Oxum, vai poder ajudar essas pessoas, tá? Agora sim, aí ó, não deu 2 horas, né, gente? Não deu 2 horas. O que eu queria passar para você aqui, embora eu falei do curso, embora eu ofereci o curso, eu falei dele assim para você, se você que se interessa, etc e tal, o meu objetivo principal é você compreender a grandeza de um orixá, o tamanho de um orixá, a força de um orixá. Tá? Então, que você possa enxergar o quanto que um orixá faz parte da sua vida, o quanto que você deixa de vibrar essa força vibracional, de usar essa força vibracional,
esse era o meu objetivo principal, independente se você quer estudar comigo, mas que você abra mais a sua cabeça, tanto para você conhecer um orixá além daquilo que você aprendeu nos seus ritos religiosos, nas tradições que você participa, ou você que é fechada, que fala em orixá já acha que é uma coisa negativa. Acho que estamos em 2025, é muito importante você abrir-se mais para conhecer-se intelectualmente além do que a sua família já determinou. Então é muito comum que você pense o mundo a partir, inclusive, da influência religiosa que a sua família colocou em você, por exemplo, judaico-cristã. Então esse medo de acessar o diferente, o desconhecido, né? Mas faça isso se você sentir no coração. E para mim será uma honra poder apresentar para você a Oxum, que já existe em você. Tudo já existe em você, tudo já está presente em você. O meu trabalho aqui é despertar essa força reprimida que você não usa por desconhecimento. E para mim é uma honra, para mim é uma alegria, para mim é o pagamento. Essa alegria é o pagamento, é o que faz sentido eu me dedicar aqui, me dispor, de disponibilidade para realizar este trabalho, tá bom? Aulas ao vivo. Às vezes temos encontros ao vivo, inclusive com outros professores. Primeiro semestre de 2025 estou muito atribulado em relação aos meus projetos profissionais e questões da faculdade. Eu estou no último semestre da faculdade de Direito, né? Então, talvez um encontro ou outro, mas as aulas são gravadas. Você tem total acesso pela plataforma Hotmart. Você compra, já tem acesso, o início é imediato, tá? A partir do lançamento, o início é imediato. E eu vou trabalhar com inscrições limitadas, porque toda vez que está chegando gente nova na nossa base, gera um certo desgaste espiritual para mim. As pessoas chegam ansiosas, elas chegam necessitadas, e muitas inclusive acabam indo para consultório. Algumas, né, pessoas querem fazer terapia comigo, querem fazer comigo mesmo, não com outras alunas, e muitas vezes eu não tenho nem agenda para receber, né? Então eu decidi que eu vou oferecer os cursos agora com data de inscrição e com quantidade de pessoas que chegam. Eu tenho uma quantidade aqui que eu acredito ser equilibrada para acolher bem, porque também tem todo o trabalho que a gente tem que fazer, as imagens personalizadas para vocês, com o nome de vocês, o livro de protocolos para vocês. Então tem toda uma demanda de trabalho que gera. Tenho pessoas que me apoiam, mas muitas são voluntárias, inclusive, como eu disse para você, a comunidade Constelação dos Orixás, ela tem esse espírito de comunidade, de voluntariado. Mais tarde você também vai poder participar disso. Tudo isso em prol de reduzir o preço, o acesso, realmente, para que o financeiro não seja uma restrição. Gostaria que você valorizasse isso, tá? E valorizasse isso e não cai na armadilha de falar porque é baratinho que não presta. Espero que nesta aula aqui você já consiga ver a pegada, tá? Ver a pegada. Aqui o negócio é brabo, tá? Então, é isso. Você pode fazer a sua aquisição, fazer a sua inscrição. Como eu disse, as inscrições encerram, e quando encerram, geralmente elas só abrem um ano depois. Então, se você não vai fazer a constelação de Oxum agora, você só vai fazer depois. Como eu disse, a próxima vai ser Oxóssi. Não sei qual que vai ser depois de Oxóssi. Muito provavelmente é um orixá feminino, até para manter o equilíbrio. Provavelmente vai ser do guardião e da guardiã. Ou seja, da guardiã e do guardião junto. Provavelmente. Nós temos a Iemanjá por aí. Temos Ogum. Então, é isso. Então, aproveita a oportunidade. As inscrições são limitadas, porque nós vamos receber uma demanda de pessoas que chegam agora. Depois a gente fecha as inscrições para a gente poder caminhar mais de perto dessas pessoas que chegaram, que valorizaram o nosso trabalho, que não desprezaram a oportunidade, que não deixaram para amanhã aquilo que elas já precisam colocar em prática hoje. Então, o quanto antes você começa, mais na frente você sai. Inclusive, você, terapeuta de constelação de Oxum, você vai ter exclusividade de pioneirismo. Por quê? Primeiro, não são todas as pessoas que compram o curso que vão ser terapeutas. É uma porcentagem mínima, 20%. Então, de 100 pessoas que comprar,
20 a 30% é que realmente vão trabalhar com a ferramenta. A maior parte das pessoas usam para o consumo pessoal, para as próprias demandas pessoais, tá? Ou já são terapeutas de outras áreas e agregam valor naquilo. Então, você, terapeuta de constelação de Oxum, você já está tendo uma certa exclusividade, porque você não vai ter ali tantas outras terapeutas com esta ferramenta. Pensa nisso que eu estou te dizendo, tá bom? Olha, agradeço se você ficou aqui até este momento. Estou à disposição relativa. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp no site. Mas, por favor, leia o site, veja as informações. Eu coloquei o máximo que pude de informações. Tem perguntas e respostas ali. Leia, gente. Se você quer começar um trabalho de ser conhecedora de si mesma, você precisa começar a prestar mais atenção na leitura, né, nas informações. Tem que ter um cuidado para não ficar demandando a energia do outro. Eu abro espaço para você ter um contato direto comigo pelo meu WhatsApp antes de comprar o curso, para você quebrar alguma dúvida que você tiver. Mas é muito importante você ler tudo, as informações, para não ficar demandando de mim. Não que eu não gosto de conversar com pessoas, é porque eu tenho muito trabalho. E aí tenho trabalho, tenho família para cuidar, tenho faculdade para fazer e não dá muitas vezes para mim ficar parando para responder para você uma coisa muito simples. Inclusive a nossa interação como professor, ela é na plataforma Hotmart. Lá você pode colocar comentários, eu recebo no aplicativo, eu já te respondo, e nas possibilidades de encontro online, tá? Então é importante você saber disso. Para complementar, para você não ficar perdida, nós temos monitoras. Já temos o Matheus Pessoa, que está comigo há muitos anos, eu confio. Temos a Maria do Carmo, que também está. Você pode acionar tanto um quanto o outro quando você precisa de uma dúvida ali mais direta, com uma pessoa mesmo, né, com um ser humano direto ali. Mas eu vou fazer uma campanha de aumentar mais monitores ainda, para ter mais monitores disponíveis para ajudar você com dúvidas que você tiver. Porque o operacional do dia a dia, para mim ficar, a pessoa manda dizer assim, bom dia, eu não tenho nem respondo, né, gente? Não é pra ficar saindo falando bom dia pra todo mundo, não. Já pega e já fala o que você quer direto, né? A gente tem que ser objetivo pra gente conseguir realizar todos os projetos que a gente tem vontade de realizar. Só quero dizer pra você que você não tem um sentimento de que eu sou antipático. Eu tendo disponibilidade, eu sou sim simpático, agradável, mas como eu não tenho disponibilidade, então não tem como ficar tendo esse tipo de interação, porque são centenas de alunos, são 60 pessoas de agenda de consultório por mês, mais tantos outros projetos e cursos, filho, filha, casa, esposa, tá bom? E do mais, é isso, um beijo enorme no seu coração, desejo a você muito axé. Axé no sentido da força vibracional de axé, não da palavra axé. Axé é dentro da palavra trabalho, axé na palavra de você se autoconhecer, axé no amor, né? O que o amor carrega? Axé, né? Dinheiro, axé, né? Dinheiro que transforma a sua vida no sentido de trazer estabilidade necessária para você ter uma relação de bem-estar com a vida, né? O dinheiro que se escoa, por que se escoa, né? Eu falei de dinheiro, vai ter uma de dinheiro nesses cursos especiais, se eu não me engano, viu, gente? Então, porque está diretamente relacionado ao Oxum também, tá? Então é isso, um axé, muito obrigado pela atenção, por você ter ficado até este momento aqui nesta aula de introdução. Espero ter aí honrado com as informações que eu precisava passar para você. Um beijo enorme no coração, axé, boas vibrações. Te vejo dentro do curso de constelação de Oxum. Axé.